tema: o perfil da mulher que tem um chamado por Deus. A mulher que tem um perfil chamado por Deus, ela não é definida por perfeição, não é definida por status social ou aparência, mas sim pela sua postura de coração e obediência a Deus. Segundo, ela coloca Deus em primeiro lugar. A mulher que tem um perfil para o chamado de Deus, ela coloca Deus em primeiro lugar. Aleluias! Buscando conhecê-lo e servi-lo. Terceiro, ela é submissa à vontade de Deus. Você vai se examinando. Ela é submissa à vontade de Deus, ao esposo, e ela tem um coração ensinável e cultiva uma vida de oração. Aleluias! E o texto, escrevido pelo punho de Lucas, ele disse: e o anjo Gabriel, enviado por Deus, vai a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma jovem desposada, ou seja, a uma jovem que estava noiva de um varão, cujo nome se chama quem? José. Aleluias! A um varão que se chama José. E o anjo entra aonde ela estava e faz a anunciação, dizendo: salve, agraciada. Aleluias! O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. O anjo está dizendo para ela: se alegre. Aleluias! Porque tu achaste graça diante de Deus. Tu és bendita entre as mulheres. Quem foi a primeira na sua casa que Jesus chamou? Quem foi a primeira pessoa na sua casa que Jesus chamou para começar o seu projeto? Quem foi a primeira? Que Deus achou graça e chamou na sua casa. Aleluias! E Maria, quando ela viu, a Bíblia diz, Lucas diz para nós que ela se turbou. Mas ela turbou por quê? Porque ela viu o anjo? Não. Está escrito: e vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras que ela ouviu. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E Maria considerava: o que será que ele está dizendo isso? E aqui está escrito: e disse-lhe o anjo conforta ela, dizendo: não temas, porque achastes graças diante de Deus. Aleluias! E o que me chama a atenção, irmãos, que o anjo disse para Maria qual é a missão dela, qual é o chamado dela. O anjo disse assim para Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. É a missão dela. Agora o anjo vai dizer para Maria a missão do filho. Está dizendo assim: e este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus dará o trono de Davi seu pai. Todos aqueles que Deus tem um chamado e que ouvem um chamado pela primeira vez. Até pessoas, irmãos, que ainda não estão nem na presença de Deus, e Deus usa alguém para falar: olha, Deus tem um chamado na sua vida. É um chamado que Deus tem na sua vida é de pregadora. Aí você fica perguntando: eu pregadora? Como que você é uma pregadora? Outra vez você vai ser uma levita da casa do Senhor. Mas eu não sei nem cantar. Quando Deus me chamou na Chapada Diamantina, cidadezinha pacata, longe, muito longe daqui, Deus usava os vasos que vinham de fora, porque a cidadezinha é bem pequenininha, e dizia assim: olha, vou te levantar com uma pregadora
orar. Eu perguntava para minha mãe, que foi a primeira que Deus chamou. Minha mãe perguntava que dia auxílio de oração. Ela dizia tal dia, tal hora. Eu falei, eu vou também. A senhora me chama. Eu vinha para o ciclo de oração, só que eu não sabia orar, porque eu não tive discipulado. Mas eu vou transmitir cassete, porque Jesus me chamou em 1996, no dia 7 de dezembro. E aí eu falava para Deus, ouvindo, eu pedia cassete, o pastor pregando, dizendo, quando orareis assim. Ele citou o versículo bíblico que Jesus disse, tudo que pedides em meu nome, recebereis. Então eu comecei a orar, aprendi a orar, e comecei a pedir a Jesus, eu quero ser a pregadora que o Senhor disse que eu vou ser. E quando Deus, irmãos, fala, Ele sempre confirma sua palavra. E Deus foi levando pessoas na minha cidade e foi dizendo, eu vou te levar para outra cidade. E nessa outra cidade, de primeiro tu será dirigente ciclo de oração. E é no meu tempo, não é na minha hora. E minha mãe dizia, hoje ele saiu das senhoras. Eu falei, eu vou também. Só que eu acho bonito, irmãos. Eu nasci na Assembleia de Deus Missão. Lá no sítio da Assembleia de Deus Missão, os irmãos tudo orando de joelhos, um clamor, toalhinha na mão, as lágrimas no chão. A minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. E eu disse assim para as irmãs, o que é aquilo que a minha mãe está falando? Ela novinha convertida. Aí ela disse, ela foi batizada com o Espírito Santo. Eu falei, eu quero também. Aí eu perguntei às irmãs, como é que faz? Elas têm que orar muito, tem que jejuar. Eu falei, como é que faz jejum? Elas explicaram. E quando disseram do jejum com pão e água, eu fiz jejum com pão e água e disse, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu quero ser a pregadora que o Senhor disse que vai fazer na minha vida. Irmãos, eu fui batizada com o Espírito Santo antes de descer as águas. Jesus me batizou com fogo, senti o fogo descendo da minha cabeça, me queimando, porque eu pulava, porque eu senti o fogo me queimando. Então, se Deus falou que vai fazer na sua vida, Ele vai fazer. Agora você tem que querer, você tem que dizer para Deus, eis-me aqui, eu quero chamado. Tem pessoas, irmãos, tem irmãs que não oram nem dentro da sua casa. Olha, a luta está travada dentro de casa, mas ela não ora. Deus te deu autoridade, mulher. Deus te deu autoridade, tu tens autoridade de Deus. Para você levantar as mãos dentro da tua casa, você marchar, você tocar nos umbrais das portas da tua casa, você ler o Salmo 91, você colocar óleo nas tuas mãos, colocar nos travesseiros dos teus filhos, orar e repreender o mal. Tem pessoas que Deus tem chamado, mas fica afobado, tem que ser os outros para orar, porque não confia na sua própria oração. Nós temos que colocar em prática aquilo que o Senhor falou para nossas vidas. Nós temos que querer primeiro, buscar primeiro. Aleluias. E para concluir, eu dizia, no meu tempo vou te levar para outra cidade. Foi de imediato? Não, irmãos. Durou-se muitos anos. De 97 para 2013, Deus me trouxe para esta cidade. E quando Deus ele fala, não precisa você colocar a cartaz, agendas abertas. Não precisa você colocar a mendiga lá para me pregar. Não precisa. Deus ele usa alguém para te indicar. Porque Ele te chamou. Ele sabe o teu endereço. Ele sabe a tua comunhão com Ele. Não precisa agendas abertas. Não precisa. Ele te conhece. E pela misericórdia de Deus, não estou falando para ela, para a glória de Deus, porque quando Ele fala, Ele cumpre. Quando se encontra na disposição dEle, Ele envia. Já preguei em tantas igrejas aqui nessa cidade que já pedi as contas. Porque Ele, quando Ele fala, Ele é fiel para cumprir. E aqui a palavra do Senhor diz, quando o anjo disse a Maria, eis que em teu ventre tu conceberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. O versículo 34, Maria disse ao anjo,
como se fará isto? Eu tenho curiosidade para saber. Deus fala, eu vou te fazer uma grande missionária. Mas como que vai ser isto? Aí Maria disse, como se fará isto? Aleluia. Como se fará isto, visto que eu não conheço varão? Aí o anjo disse a Maria, e descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, e com a sua sombra, pelo que também o que ele tinha de nascer será chamado Filho de Deus. Todos aqueles que Deus tem um chamado, Deus dá sonhos, Deus dá visão, Deus usa para entregar revelação, profecias, é a palavra. É a palavra. O anjo Gabriel revela para Maria. Olha o que o anjo disse para Maria: eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que é chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Quantas pessoas que ainda não estão nem na presença de Deus? Eu tive um sonho. Eu tenho uma irmã que ela não está na presença de Deus. Ela reluta, ela não quer. Mas os sonhos dela, quando ela fala, a mãe pode escrever. É certinho. Deus dá sonhos, ela profética. Eu também, quando não estava na presença de Deus, Deus me mostrava, eu tinha visões. Hoje meu pai não está mais entre nós, mas eu não estava na presença de Deus, mas eu vi um caixão e era ele deitado, e ele cumpriu. Então Deus, quando ele tem um chamado, ele já começa a dar sonhos, visões, revelações, para você entender que é Deus. Aleluias! Então disse Maria ao anjo: eis aqui a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. Sabe o que é isso aqui? Maria entendeu a mensagem do anjo, que é a melhor profecia, é a palavra de Deus. Maria não colocou obstáculos. Eu sou noiva. Aqui em Israel, uma moça virgem que se engravidar é apedrejada sem se casar. Ela não colocou obstáculo. Ela entendeu que a mensagem é uma mensagem divina, vinha direto do céu para o seu coração. O que Deus procura aqui nesta noite é pessoas dispostas a fazer a obra de Deus. Que infelizmente está assim, irmãos. Marca um ensaio e vem ao curso. Ciclo de oração com vontade de dedo. Deus procura. Porque eu tenho, cuida da casa, levanta mais cedo, que eu acho o exemplo da minha mãe, que eu repito lá todos os dias. Se a escola dominical, ela adianta tudo no sábado e levanta no domingo cedo, mas a escola dominical dela é sagrada. O exemplo da minha mãe, até os dias de hoje, é uma pessoa, aleluia, que a toalhinha dela não sai de dentro da Bíblia. Dia de culto é dia de culto. E ela vem puxando. Para a glória de Deus, não levantou pastores. Para a glória de Deus, não levantou presbíteros. Para a glória de Deus, não levantou levita. E ainda falta 3 de 11 filhos. Mas ela não desiste de orar. Aleluia. Mulheres com propósito. Mulheres com propósito, exercitando o chamado que Deus te confiou. Aleluia. Jesus não tem prazer de chamar e a pessoa não dá o fruto para ele. Jesus, ele procura mulheres que dêem frutos para ele. Aleluia. Aleluia. Quem tem chamada, há um louvor que diz assim: olha, quem tem chamada vai para o deserto, vai apacentar ovelhas. Quem tem chamada enfrenta gigante, mas ele não desiste. Quem tem chamada malha trigo no lagar. Maria é um exemplo supremo da obediência incondicional a Deus, confiança plena diante
aleluia, da incerteza. Intercessão amorosa, aleluia. Devemos aprender com ela humildade e força e silenciosa na dificuldade, especialmente aos pés da cruz. Maria é o exemplo de mãe. O filho estava lá pendurado na cruz. Ela estava lá em silêncio, vendo seu filho pendurado na cruz. Ela levava o seu filho para as sinagogas para aprender a palavra de Deus. Infelizmente, há muitas mães, irmão, não quero que ofender ninguém, não conheço ninguém, não sei a conduta de ninguém, que não instrui o filho no caminho do Senhor, que não corrige o filho naquilo que ele está fazendo de errado. Instrui teu filho no caminho do Senhor. Ensina os teus filhos a orarem na hora do café, da janta, a ser gratos a Deus por tudo. Ensina aquilo que é certo, aquilo que é errado. Deus te incumbiu, irmão. Deus te incumbiu para que você venha exercer o seu chamado dentro da casa de Deus. Levanta o dedinho quando dá uma oportunidade, vá com prazer. Se você não preparou um versículo, eu quero agradecer a Deus por esse dia. Eu quero agradecer a Deus por esse tempo bonito, todo limpinho. Eu quero agradecer pela vida dos irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus pastores. Mas não recuse a tua oportunidade. Porque aquele que te chamou, ele confiou em ti. Como foi louvado nessa noite. Quem começou a boa obra? Qual foi o primeiro hino? Quem se lembra? Ele te chamou. Por quê? Porque ele te escolheu. Ele te escolheu. Não precisou de currículo. Quem te escolheu é Deus. Bate o teu irmão e fala assim: olha, quem te escolheu foi Deus. Não está por um tempo, carinho. Foi Deus que te escolheu. Não olhou o seu currículo, não olhou se você mora em um bairro bom, não olhou o seu grau de escolaridade, não olhou sua cor. Ele te escolheu e ele conta contigo. Aplauda Jesus bem forte. Aleluia. E vamos ficar de pé com as mãos. Fazer uma corrente, vamos fazer uma oração. Aleluia. Que você venha tomar posse. Ele te chamou. Ele confia em ti. Aleluias. Dê a mão, irmã que está do seu lado. Aleluias. Você vai dizer para Deus: eu quero, Senhor, aquilo que o Senhor me falou, a promessa que o Senhor me fez. Deus, eu posso ser tímida, eu posso não entender a Bíblia, eu leio às vezes não entendo, eu posso não ter melodia para louvar, mas o Senhor me prometeu, arababerraço, o Senhor me fez derraça a promessa, arabaixo e decanto. E eu quero, Jesus, eu quero autoridade, eu quero ousadia, eu não quero ser do jeito que eu estou incomodada, porque tudo que está na tua palavra é herança para nossas vidas, e eu tomo posse dessa herança. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está, meu Pai, as tuas escolhidas. Foi o Senhor que escolheu, Senhor. Meu Deus, não foi ninguém que indicou para ti. A tua palavra diz: todo aquele que o Pai me der, de maneira nenhuma lançarei fora. Meu Deus, eu te peço agora, meu Deus, que o Senhor venha, meu Deus, renovar o ministério, renovar, meu Deus, irmãos aqui que orava e agora não ora mais como antes, não tem mais aquele desejo de estar orando, meu Deus, não sabe mais o que é uma vida de oração, de jejum. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor que começou a boa obra, o Senhor que termina esta boa obra, enquanto a vida é esperança, Senhor. O Senhor não tem permitido descer a sepultura, porque o Senhor não encerrou o teu projeto. O Senhor ainda tem obra para manter-aço. Precisa de aço, entrar na posição. Precisa vencer a carne. A Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito para que ele não venha fazer o que o Espírito quer. Não é da tua maneira, é da maneira que o Senhor requer de ti. Aleluia! Seja da maneira que Deus quer que você
você seja. Mas o Senhor tem que me aceitar dizer, tem que ser diferente. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, este é o primeiro culto deste ano, Senhor. Das varoas, mulheres que o Senhor levantou. Maria era uma cidadezinha, uma vila pacata, mas Maria estava na posição, e o Senhor achou graça em Maria, e eu creio que o Senhor achou graça na vida dessas mulheres nesta noite. Meu Deus, por isso estamos aqui, mas celebrando esse dia, o dia que o Senhor chamou. Foram primeiras mulheres que viram Jesus Cristo ressuscitado. Aleluia! E foi de uma mulher que Jesus nasceu. Que Deus nos abençoe a cada uma, em nome de Jesus. Nessa oportunidade